Bom, gente, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um momento de meditação na Palavra de Deus no nosso Meditações de Luz. Eu sou o Reverendo Evaldo Beranger e quero convidá-lo, junto comigo, estudarmos a Palavra de Deus. Nós estamos estudando desde o Salmo 120 até o Salmo 134, aquela coleção que é conhecida como os Cânticos de Romagem, ou os Cânticos de Romaria, ou os Cânticos dos Degraus ou das Subidas, porque essa coleção ela retrata de maneira assim litúrgica todos os passos desde a saída da terra onde os israelitas viviam, provavelmente depois do exílio, quando o templo foi restaurado, quando o templo foi reconstruído, e as festas para as quais subiam as tribos de Israel pelo menos 3 vezes ao ano. Basicamente, eles se reuniam para a Páscoa, para o Pentecostes, que também era a festa das primícias, e poderia estar associada à festa das cabanas, e para o Yom Kippur, que era o dia do perdão, o dia da expiação, o dia em que todos aqueles confessavam os seus pecados e estavam prontos para um novo ano, para um novo momento. Pois bem, nós já estudamos o Salmo 120, que é o Salmo daqueles que estavam longe e se sentiam abandonados, e se sentiam desamparados e com o desejo da presença de Deus. O Salmo 121, que é o Salmo daquele que se põe a caminho, é o Salmo do viajante, é o Salmo que vai adiante. Agora nós encontramos aqui o Salmo de número 122, que é quando as caravanas se encontravam no meio do caminho e havia como que um convite ritual entre elas, dizendo: vamos à casa do Senhor. Era como se fosse a saudação daqueles que estavam se dirigindo a Jerusalém para as festas. Diz aqui o Salmo 122: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás assentada e construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. O Salmo de número 122 é um salmo muito interessante porque ele se encaixa direitinho dentro dessa perspectiva dos cânticos de romagem ou dos cânticos das subidas. Quer dizer, é muito claro aqui a alusão de que as tribos estão chegando, quem sabe eles se encontrem ali na entrada de Jerusalém. Existe em Jerusalém uma montanha onde os peregrinos até os dias de hoje chegam e tem uma visão da cidade velha, que é a cidade antiga. A Jerusalém hoje é muito maior, é uma cidade moderna, uma cidade com muitas construções, mas bem no centro da Jerusalém nova existe a Jerusalém antiga, que corresponde aos tempos bíblicos, onde nós temos ali o muro chamado o Muro Ocidental, nós conhecemos aqui no Brasil como Muro das Lamentações, o que é um engano. Não é, na verdade, o Muro das Lamentações, é o chamado Muro Ocidental, é o único pedaço do Templo de Jerusalém que ainda sobra. Nós temos também ali as mesquitas, a esplanada das mesquitas, que é dominada pelo Domo da Rocha, e pela mesquita de Aqsa. O Domo da Rocha é aquele domo dourado que de longe se vê. Existe a porta principal, a porta dourada, que hoje está fechada, está preenchida com tijolos e com concreto, mas há uma tradição de que quando o Messias vier, ele vai entrar justamente por aquele caminho, que foi o caminho que Jesus fez quando entrou em Jerusalém pela primeira vez, e onde ele foi saudado pelos israelitas. Hosana ao que vem em nome do Senhor. Ele veio montado num jumentinho, ele veio montado num burrico, e ele entrou por aquela porta que é a Zar Zav, que é justamente a porta dourada de Jerusalém. Ao redor desta entrada cresceu um cemitério.
E por quê? Porque os judeus, os cristãos e os muçulmanos acreditam que o Messias, cada um deles tem uma ideia do Messias, quando vier vai passar por aquele lugar. E como todos eles acreditam na ressurreição, eles constroem ali os seus túmulos porque eles querem ser os primeiros a ressuscitar. Então existe toda essa tradição. Pois bem, é provável que as tribos se encontrassem ali, um olhasse para o outro e dissesse: onde é que você vai? Vamos à casa do Senhor. E um dissesse para o outro o seguinte: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse salmo tem sido usado por todos aqueles que amam ir à igreja, que amam comparecer à casa de Deus para adorar o nome do Senhor. Por todos aqueles em todos os tempos, e é possível, se você foi criado numa igreja evangélica, é possível que você conheça aquele cântico, né, que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então esse alegrei-me quando me disseram é muito conhecido. Mas notem bem, junto das portas de Jerusalém pararam os nossos pés. Então fala-se da cidade, onde estão os tronos de justiça e onde estão também os tronos da casa de Davi. Ali é a sede do governo espiritual de Israel, mas é também a sede do governo material, do governo físico, do governo institucional de Israel. O que isso significa? Significa que o cristão deve ter no coração esse desejo, essa alegria de estar na presença do Senhor, de poder comparecer a um lugar onde as tribos se reúnem, onde os povos se reúnem. Hoje em dia esse local é a igreja, mas poderia ser o seu lar. Aqueles que fazem em casa o culto doméstico fazem da sua casa o seu lar. Poderia ser também não somente o seu lar, mas a sua cidade. Este salmo nos lembra várias coisas. A primeira delas é que nós precisamos ter um lugar de comunhão. Nós precisamos ter um lugar onde nós nos reunimos com pessoas que amam a Deus e que querem servir ao Senhor. E a igreja tem que ser um lugar de alegria. O lugar de comunhão, que pode ser um pequeno grupo, pode ser uma célula, pode ser uma comunidade, pode ser uma reunião, tem que ser um lugar onde as pessoas se alegram em ir. Mas eu não tenho me alegrado em ir à igreja. Bom, então ore, procure descobrir o que está tirando a sua alegria. Comece a ver o que você pode fazer para melhorar isso, porque o servo do Senhor tem que se alegrar em ir à casa do Senhor. Outra coisa que o cântico diz é que nós temos não somente um lugar onde nós buscamos as coisas de Deus e as coisas espirituais, mas nós temos uma cidade. E para que haja a oportunidade de eu adorar a Deus, eu tenho que orar pela paz dessa cidade, eu tenho que orar pela paz do meu país, eu tenho que orar pela paz do mundo em que eu vivo. Quando se diz aqui orai pela paz de Jerusalém, nós devemos orar para que naquela região lá do Oriente Médio, onde fica Jerusalém física, haja paz, mas não é somente por aquela Jerusalém. Jerusalém significa a nossa terra, significa a sede da nossa pátria. Então precisamos orar no Brasil por Brasília, precisamos orar no Rio de Janeiro pelo Rio de Janeiro, precisamos orar na cidade onde você mora, no país onde você mora, pelo teu país, pelo lugar que Deus te plantou e te colocou como cidadão. Notem que nós temos aqui todo um estabelecimento de uma conexão da adoração a Deus com a vida civil, com uma vida de paz, para que os irmãos e amigos possam viver uma vida de alegria juntos, para que haja comunhão, para que haja oportunidade para todos, para que haja paz. Paz para o judeu, a palavra shalom, não é simplesmente a ausência de guerra. Paz para o judeu significa uma vida vivida na presença de Deus. Uma vida onde as pessoas possam trabalhar e comer do fruto do seu trabalho. Uma vida onde as pessoas possam ter terras onde plantar, numa sociedade agrícola. Pessoas que possam ter emprego, ou se não tiverem emprego, possam empreender e criar os seus negócios e fazer com que a vida viva, porque a vida não é somente de orações, não é somente de culto que o cristão vive. O cristão vive de participar e comparecer ao seu local de culto, mas ele entra para adorar e sai para servir. Ele vai encontrar a sua família, tem que haver paz na família. Tem que haver comunhão entre os irmãos. Ele vai encontrar as pessoas que ele ama, ele vai conviver com seus vizinhos.
Tem que haver uma rede de cooperação de tal forma que o alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor não seja simplesmente uma alegria que acontece no domingo. Ah, que bacana, chegou o domingo, eu vou para a minha igreja, vou lá para o meu culto, para a minha missa, para o meu momento de devoção, que vai durar 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas se a igreja for muito exagerada, mas aí o resto da semana eu vou viver no inferno. Não. O que Deus quer é que você viva em comunhão o tempo todo com a presença do Senhor, na comunhão com os irmãos, na comunhão com a natureza e na comunhão com você mesmo. São 4 dimensões da nossa imagem com Deus, da nossa pessoalidade, do fato de nós sermos pessoas, sermos seres morais. Deus quer que nós tenhamos comunhão com Ele, uma comunhão vertical. Deus quer que nós tenhamos comunhão com os nossos irmãos, que é uma comunhão horizontal. Deus quer que nós tenhamos uma comunhão interna, uma comunhão imanente para dentro de mim mesmo e uma comunhão transcendente com a natureza, com as coisas criadas, com o passarinho, com a flor, com o meu irmão e até com o meu inimigo, até com aquele que fala mal de mim. A Bíblia diz que os níveis de comunhão nos quais nós vivemos têm que perpassar por isso. Aí sim nós podemos dizer: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Orai pela paz de Jerusalém. Orai pela prosperidade dentro dos seus palácios. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. E essa é a última coisa que eu quero dizer. O cristão busca o bem da cidade onde ele está. Ele é um cidadão consciente. Ele pode protestar, ele pode lutar contra as injustiças, ele pode discordar, principalmente num sistema como o nosso, que é o democrático, mas ele precisa buscar o bem. Ele não pode querer o mal. Ele não pode querer que as coisas estejam piores, porque quanto pior, melhor. Essa expressão não é uma expressão cristã. O cristão luta, o cristão ora pelas autoridades, mesmo que discorde delas. O cristão está lutando para que o país seja abençoado. E ele faz a sua parte. Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Eu quero aproveitar hoje, é o Dia Nacional de Ação de Graças. E nós queremos agradecer pelo nosso país, pela nossa vida, agradecer por que Deus tem cuidado de nós e principalmente agradecer por você, por tua vida. Querido Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem sido bondoso para conosco. Te agradecemos pelo nosso país, apesar de tantas lutas que o Brasil tem vivido. Te agradecemos pela cidade que o Senhor nos deu. Te agradecemos pelos bens materiais que nós temos. Te agradecemos pela nossa família, te agradecemos pelos nossos irmãos, te agradecemos pela oportunidade que temos de cultuar a Ti com liberdade. Te agradecemos especialmente pela liberdade que existe no Brasil. Pedimos, ó Pai, que o terrorismo, as coisas que estão acontecendo nesse mundo tenebroso, toda a tristeza que nós vemos acontecer ao redor de nós e até muito perto de nós, tudo isso, ó Pai, seja sanado com a Tua mão e o Teu poder. E de uma forma muito especial que nós sejamos instrumentos para que isso aconteça. Nós pedimos que nós possamos declarar junto com o salmista: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Muito obrigado, Pai, que o Senhor nos dá essa oportunidade. É o que nós pedimos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida. E até a próxima quinta-feira, às 22 horas, quando nos reuniremos mais uma vez para mais um Meditações de Luz. Eu sou o reverendo Evaldo Beranger e nós estamos aqui na Igreja Presbiteriana Luz do Mundo, aqui na rua Pereira da Silva, número 575, em Laranjeiras, Rio de Janeiro. E você pode nos encontrar no Facebook, no YouTube, no Google. Basta procurar por nós e nós nos encontraremos. Busque antes de nós ao Senhor. Deus está buscando a sua vida.